Primeira Epístola de João, capítulo de número 5. Até aqui nós já falamos sobre as dificuldades e como João lidou com as dificuldades que a igreja estava passando diante de uma heresia que estava acontecendo nessas igrejas, nas igrejas da Ásia. E como João ele tratou de duas formas, através da fonte da doutrina, para poder identificar a partir da verdadeira doutrina a falsa doutrina. E depois de ele mostrar para a igreja como identificar uma falsa doutrina, ele mostra a fonte da moralidade, da onde a igreja deve tirar a sua essência dos seus atos de caridade. E ele mostra que a referência de tudo isso é Deus, e é por causa de Deus que nós devemos amar uns aos outros. E agora no capítulo 5, nós vamos continuar esse estudo que João está dando para a igreja, tentando identificar agora não só a fonte da doutrina, não a fonte da moralidade, mas agora a fonte da fé da igreja. Aonde nós precisamos estar alicerçados diante de tudo isso? Nós sabemos que muitas vezes nós colocamos a fé como um tipo de meio para se chegar a uma bênção de Deus. Muitas pessoas colocam, você precisa ter fé para receber alguma coisa diante de Deus. Só que a fé ela é mais do que isso. A fé é mais do que ganhar coisas de Deus. A fé muitas vezes é para nos elevar para mais perto de Deus. Muitas vezes a fé não é para trazer alguma coisa para nós, mas talvez para nós sermos alguma coisa. E o que Deus quer nos usar muitas vezes é através do conhecimento do que Ele é e do que nós, confiando nele, podemos ser também. Certa vez Spurgeon, um grande pregador do século XIX, ele disse a seguinte frase sobre fé: se você tiver uma pequena fé, a vossa alma será levada para os céus. Mas se você tiver uma grande fé, os céus entrarão na sua alma. O que nós precisamos hoje para podermos lidar com esse mundo de dificuldades, de contrariedades, de momentos e situações tão distintas que nós estamos vivendo, como por exemplo doenças, como por exemplo também heresias, como por exemplo distorções dentro da igreja, dissensões dentro da igreja, problemas sociais, problemas políticos, problemas de moralidade, problemas de doutrina e uma série de coisas, nós precisamos estar mais do que só numa sã doutrina, mais do que uma só moralidade. Nós precisamos entender aonde deve estar a nossa fé. E é para isso que eu te convido hoje, para a gente examinar esse texto e aprender alguma coisa a respeito do que Deus quer que eu e você saibamos do que nós devemos crer. Amém? Vamos ler então o texto? Nós vamos ler até o versículo 13. É onde nós vamos expor a palavra de Deus aí. Acompanhe comigo, capítulo 5, versículo de número 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que vivifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez,
porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém? Que coisa interessante. Vamos começar pelo versículo de número 1. João, ao fazer essa distinção, ele mostra aqui dois tipos de pessoas. Primeiro, aquele que crê e aquele que não crê. Ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quando nós cremos que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o enviado de Deus, Ele é o Filho de Deus, isso significa que nós somos nascidos de Deus. Repare que esse versículo, ele tem a mesma construção do versículo do capítulo 4, quando diz assim, que aquele que ama é o que é nascido de Deus. Ele está fazendo a mesma coisa aqui. Aquele que tem a capacidade de amar é porque ele foi nascido de Deus. Porque a capacidade de amar vem de Deus, porque Deus é amor. Ele está dizendo a mesma coisa. Aquele que crê no Filho de Jesus, ou melhor, no Filho de Deus, que é Jesus, este é nascido de Deus. Agora, aquele que não crê no Filho de Deus, este não foi nascido de Deus. Mas ele continua, ele diz assim: e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Ele está falando o quê? Se nós dizemos que amamos a Deus, mas nós não amamos o próximo, isso significa o quê? Que nós não amamos a Deus de verdade. É isso que ele está dizendo, porque aquele que ama ao que gerou, quem gera é Deus. Também ama ao que é gerado, que são os filhos de Deus. Ele está dizendo a mesma coisa que ele disse no capítulo 4, no versículo 19. No versículo 20, que diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, esse é mentiroso. Por quê? Porque Deus é amor. O que ele está dizendo aqui para nós aprendermos, é de que para nós entendermos a nossa filiação em Deus, ela é acompanhada de uma fé no Filho de Deus. Existiam muitos que diziam assim: eu amo a Deus, mas eu não creio em Jesus. Ou então alguns que diziam assim: eu amo a Deus, mas eu não acredito que Jesus veio em carne. Eu amo a Deus, mas eu não creio no que Jesus disse. Ele está dizendo assim: esse não é nascido de Deus. Porque o que é nascido de Deus, ele ama o que Jesus falou, ele ama quem Jesus é e ama quem Jesus gerou, que são quem? Eu e você. Nós somos gerados de Deus, nós somos filhos de Deus. A Bíblia vai dizer assim, em João, no Evangelho, capítulo 1, versículo 12, dizer que Ele nos deu o poder para sermos chamados filhos de Deus. Então nós somos chamados filhos de Deus, então nós somos gerados por Deus. E o versículo 3 vai dizer justamente isso: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Observe uma coisa nesse versículo 2. Ele está dizendo o seguinte, que a prova de que nós amamos, que nós só podemos amar os filhos de Deus quando nós amamos a Deus. Ou seja, eu só consigo amar o meu irmão Jefferson, eu só consigo amar o meu irmão Guilherme, a minha irmã Isabela, se primeiro eu amar a Deus. Por quê? Porque o amor não é natural do homem. O amor é natural de Deus. Então Deus me capacita para amar. Então eu preciso primeiro, antes de aprender a amar o Jefferson, o Guilherme, a Isabela, os irmãos, eu preciso aprender a amar a Deus. E o versículo diz ainda de que aquele que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: nós precisamos aprender a amar a Deus primeiro. E para amar a Deus, nós precisamos, para demonstrar o nosso amor a Deus, é guardando os seus mandamentos, as suas ordens.
aquilo que Ele requer de mim e de você, o que Ele requer da igreja. Jesus disse em João 14:15, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se vocês me amam, olha só, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Uma prova de amor para com Deus é uma prova da obediência. Quando eu e você obedecemos a Deus, estamos demonstrando que amamos a Ele. E quando nós entendemos que amar a Deus é obedecer, nós vamos entender que amar ao próximo é obedecer a Deus. Olha que coisa interessante. Se você olhar o versículo 21 do capítulo 4, ele vai dizer assim: e deles temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu próximo. Demonstra aí que o mandamento de Deus para nós é através disso, de nós amarmos a Deus, guardarmos os seus mandamentos em amor a Deus, e por causa disso amamos o próximo. Veja que é uma via de mão dupla. Para nós amarmos a Deus, nós demonstramos quando amamos o próximo. E quando amamos o próximo, nós estamos demonstrando que amamos a Deus. Veja uma coisa como completa a outra. Então, quando eu faço isso, quem liga o motor desse carro e coloca o combustível é Deus. Porque o texto vai dizer assim que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, Deus é quem injeta combustível e liga o motor do carro. Mas a via é de mão dupla. O combustível e a aceleração que nós vamos usar nessa via está em função de quanto amamos a Deus. Quanto mais você amar a Deus, mais você irá obedecer os seus mandamentos. Por quê? Porque o combustível é o amor. Um carro consegue acelerar sem combustível? Por isso o combustível é o amor. O amor que temos porque somos nascidos de Deus. O versículo diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Olha só. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Vamos lembrar aqui a confusão que estava acontecendo na igreja. Confusão doutrinária, confusão moral, ética, confusão imperial, social. Estava tendo perseguição na igreja, estava uma bagunça, talvez igual está hoje, ou pior. E aí, o que acontece? Ele fala assim, para nós vencermos, nós vencemos através do quê? Daquilo que é nascido de Deus. A pergunta é, o que é naquilo? O que é esse naquilo que é nascido de Deus? Ele vai dizer no restante do versículo, como que esse naquilo faz nós vencermos o mundo? Mas naquilo que é nascido de Deus, aquilo que o texto diz, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé. Veja que a fé não é algo que vem da gente, mas é algo que é nascido de Deus. Tanto é que a Bíblia vai dizer assim, que do Senhor é o querer e o efetuar. É o Senhor que coloca em nós a fé. A fé é um dom de Deus que dá para os homens. Nós não temos a capacidade de ter fé. Nós não somos uma empresa, ou melhor, uma indústria que produz fé quando nós queremos. Mas a fé, ela vem de Deus para nós. E essa fé nos capacita para quê? Para vencermos o mundo. Para vencermos as dificuldades da vida. Para chegarmos diante das situações e não olharmos para elas e tentarmos florescer fé. Não, porque a fé não vem de nós. Mas através da fé que Deus nos dá, nós podemos usá-la para vencer o mundo. Veja que tem outra coisa nesse texto. O versículo diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória. Veja uma coisa, normalmente nós falamos o quê? Você já viu alguém dizer o seguinte, olha, eu venci para poder vencer? Já ouviu alguém falando isso? Não, normalmente nós falamos o quê? Eu treino para ir vencendo, para poder ser vitorioso no final. Esse é o processo, certo?
Porém, o que o texto diz aqui, ele inverte as ordens. Veja, ele fala assim, veja o versículo 4. E esta é a vitória. A vitória não é o fim. Ele começa dizendo que a vitória é o começo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja que coisa incrível. Nós não vencemos para poder depois sermos vitoriosos. Nós somos vitoriosos para depois vencermos. Deus inverte a ordem. Deus nos coloca numa situação, não para nós usarmos da nossa força e da nossa inteligência e da nossa capacidade para podermos vencer e depois sermos vitoriosos. Não, Deus primeiro nos garante a vitória, depois nos coloca para vencer. É o que Jesus diz. Em João 16:33 ele fala assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu vencerei? Não, porque eu venci o mundo. O que o texto está dizendo para nós, o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, é de que quando nós colocamos a nossa fé, que vence o mundo, em Cristo Jesus, que já venceu o mundo, nós somos vitoriosos para vencer. Nós primeiro somos vitoriosos para depois vencer. Isso é uma coisa sensacional. Nós não somos colocados numa guerra para vermos se dará certo. Nós não somos colocados num treinamento para ver se no final vamos permanecer vivos. Deus não nos usa como ratos de laboratório para ver se no final vai dar certo. Ele fazer um experimento, colocar em nós uma injeção e ver se vai dar certo no final. Não, Deus primeiro vence, dá para nós a vitória, para depois irmos já com a certeza dela, já com o troféu na mão. Essa é a diferença. É isso que deve levar os nossos ânimos quando nós entramos numa peleja, sabendo que Deus já nos deu a vitória. Isso sabe faz o que de nós? Ao olharmos para as situações e as intrigas, as dificuldades que vêm sobre nós, e falar assim, isso não vai me derrotar. Por quê? Porque a minha fé não está na minha capacidade, a minha fé não está na minha habilidade, a minha vitória não está nas minhas forças, a minha fé está em Jesus, que já venceu o mundo. E essa vitória não é uma vitória almejada, conquistada por mim, é uma vitória delegada por Deus. Deus vence e delega o prêmio da vitória para nós. Já imaginou isso? Você vai entrar num campeonato, seja de um jogo, seja de futebol, seja de qualquer coisa, e aí lá, alguém vence, fica com os melhores méritos, e vai lá e dá o prêmio para você, e fala assim, agora vai lá e jogue. Como você jogaria esse jogo? Como você jogaria esse jogo? Com confiança, com certeza, sem dúvidas nenhuma, porque independente dos resultados, a vitória já é sua. A fé não nos capacita para termos um dia a vitória, a fé nos capacita porque já temos a vitória. A vitória é através da fé, a vitória é instantânea. Quando? Quando confessamos a Jesus como nosso suficiente Salvador. Nós não confessamos a Jesus agora para irmos lutando para que um dia nós sejamos vitoriosos. Não, quando nós recebemos a Jesus pela fé, nós somos no mesmo instante colocados como mais que vencedores. Isso é algo incrível. Que o versículo 5 diz assim, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É uma pergunta. Tente responder. Quem pode vencer? Quem pode vencer, a não ser que seja pelo Filho de Deus? A resposta é clara, ninguém. Não há possibilidade de vencer sem Jesus Cristo. Não há possibilidade de vencer sem ter a sua fé em Cristo. Não há possibilidade de resultado sem Jesus Cristo.
Não há possibilidade de vida eterna sem Jesus Cristo. Não há possibilidade de ser filhos de Deus sem a fé em Jesus Cristo. Não há possibilidade de você suportar e ser livrado do inferno sem Jesus Cristo. Não há possibilidade de você ter esperança futura sem Jesus Cristo. Não há possibilidade de você ter esperança em coisas boas que virão sem Jesus Cristo. Não existe sentido para a vida sem Jesus Cristo. A nossa fé vitoriosa, ela nos dá agora a vitória, a conquista, não dos nossos méritos, pelo aquilo que Ele fez por nós. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Observe o versículo 6. O apóstolo João aqui tem que fazer uma observação para a igreja. A observação é que existiam naquela época, e hoje mais do que nunca, vários tipos de Jesus. Como assim, pastor? Vários tipos de Jesus. O Jesus que existiu foi um só. É o que está relatado nas Escrituras. Mas houveram seres humanos que distorceram a imagem de Jesus Cristo. Um deles, por exemplo, foi um contemporâneo do apóstolo João, que era um tal de Cerinto. Cerinto acreditava que Jesus não era o Cristo. Ele dividia as duas pessoas, como se fossem duas pessoas. Ele disse o seguinte, que o Cristo, que era o Messias, o prometido, ele veio quando Jesus foi batizado no Jordão por João Batista. Então o Cristo desceu do céu sobre Jesus. E o Cristo saiu de Jesus um pouco antes dele ir à cruz e morrer no nosso lugar. Cerinto acreditava nessas coisas. Os gnósticos acreditavam nessas coisas. Eles não acreditavam num Deus humano, num Deus que se fez carne, num Deus que habitou nessa terra. Eles acreditavam que o Cristo era apenas uma ideia, é uma espécie de Deus dos espíritos, ou melhor, um líder dos espíritos, dos pensamentos elevados. Hoje existem outros Cristos, como por exemplo, existe o Jesus hoje do esoterismo, do budismo, que acredita que o Jesus é um ser humano evoluído. Existe o Jesus do muçulmano, que é um profeta, apenas um profeta. Existe o Jesus dos arianos, que acreditam que ele é só um homem qualquer. Existe o Jesus dos ateus, que acreditam que foi só um personagem histórico e nada mais do que isso, ou outros que foi apenas um mito. Qual tipo de Jesus você acredita? Qual tipo de Jesus você crê? A observação de João para a igreja é que o Jesus que salva não é o Jesus fictício dos gnósticos, não é o Jesus fictício dos ateus, dos muçulmanos, do meu e do seu coração. Não. O Jesus que salva, que transforma, que liberta, é o Jesus das Escrituras. O Jesus real, aquele que existiu, aquele que é, aquele que sempre será. Ele diz o seguinte: este é aquele que veio por água e sangue. O que é água e sangue aqui nesse texto? Água aqui ele está se referindo que é o mesmo Jesus que foi batizado nas águas do Rio Jordão, é o mesmo Jesus, é o mesmo Cristo que foi também crucificado na cruz e que também o mesmo Cristo que ressuscitou, o mesmo Cristo que foi glorificado. Jesus não é uma emanação de uma ideia. Jesus é o Deus vivo que nasceu de uma virgem, cresceu, foi batizado nas águas, que teve o seu ministério por 3 anos e meio com seus 12 apóstolos, que foi traído, que foi crucificado, foi ressuscitado e, graças a Deus, glorificado para a nossa justiça. Esse é o Jesus. Se não for esse Jesus no qual você crê, você não tem esperança também.
Não basta apenas você saber que a sua fé é colocada naquele que já venceu, que é Jesus Cristo, e você será salvo. Não. A observação é, tem que ser o Jesus Cristo verdadeiro. Precisa ser o Jesus Cristo revelado pelo Espírito de Deus. Precisa ser o Jesus Cristo que está narrando a vida eterna. Precisa ser o Jesus Cristo literal, histórico e espiritual. Olha o versículo 7. Não, o versículo 6 ainda. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Podemos voltar aqui rapidamente para lembrarmos de que o versículo 4 fala sobre espíritos. Vocês lembram desse texto? Amados, versículo 1 do 4. Não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Ele está falando sobre doutrina, pessoas que se diziam inspiradas por Deus para falar em nome de Deus. E ele fala assim que, novamente, o Espírito de Deus é a verdade. A inspiração de Deus, revelada nas Escrituras, através do Espírito de Deus, o Espírito Santo, diz a verdade sobre Jesus Cristo. Existe alguém que pode testemunhar com maior veracidade, com maior autoridade do que o próprio Espírito Santo, dizendo a mim e a você que Jesus é o Filho de Deus? Não. Se o testemunho do Espírito Santo não te convencer de que Cristo é o Senhor, de que Cristo é o Filho de Deus, de que Cristo é o Salvador da humanidade, que Cristo é aquele que foi batizado e aquele também que foi morto e ressuscitado, não há esperança para você. Se esse Espírito não for o suficiente, o testemunho dele para você, nada mais é mais seguro do que a voz dele. Não é a minha voz, não é a voz de alguém influente, não é a voz de um estudioso, não é a voz de um governante, não é a voz de uma pessoa de renome, não é a voz de um espírito sem ser o Espírito de Deus que pode te levar ao conhecimento de Jesus Cristo. Não é alguém que tenha mais autoridade para falar e testemunhar a respeito de Cristo do que o próprio Deus, que é o Espírito Santo. Se ele te falar através das Escrituras e você não ouvir, meus pêsames, meus sentimentos, porque já não há mais esperança. Versículo 7. O versículo 7 diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. É verdade que é bem provável que o versículo 7 e 8, eles tenham sido acrescentados à Bíblia posteriormente. Mas isso não muda nada, porque a doutrina que é colocada no versículo 7 e 8 é a mesma doutrina das Escrituras. Se você crê que elas são, de fato, verdades de Deus, você não está em erro doutrinário nenhum. Por quê? Porque a Trindade é uma doutrina bíblica. A Trindade sempre testifica a respeito de Jesus Cristo. Então, se você sabe que aquele que testifica no céu, que fala a respeito da palavra de Deus, que ele mostra e evidencia que Jesus é o Filho de Deus, para convencer o meu e o seu coração do pecado, da justiça e do juízo, para nos convertermos e colocarmos a nossa fé e sermos, por Deus, declarados vitoriosos sobre todas as situações da nossa terra, do mundo, então você é um bem-aventurado. Agora, se nós não entendermos isso, não há mais esperança. E o texto fala assim que aqueles que testificam no céu são os mesmos que testificam na terra, para mim e para você. Eis aqui a palavra de Deus, eis aqui o Espírito de Deus falando na boca dos seus profetas. Eu estou convosco, ensinando. Jesus disse quando ele foi, um pouco antes dele ser crucificado, ele disse assim: eu vou embora, mas deixarei ou enviarei o Espírito que há de ensinar todas as outras coisas. O Espírito de Deus está conosco.
Precisamos crer em Jesus Cristo. Precisamos alicerçar nossas vidas em Jesus Cristo. Por quê? Versículo 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Olha que coisa interessante. Quantas coisas nós não recebemos quando os homens testemunham? Quando alguém vem para você, uma professora da escola, uma mãe, um pai, um tio, um professor da faculdade, um conselho de um amigo, nós não recebemos as palavras deles muitas vezes? Ou isso que você está falando é verdade, ou esse conselho é bom, ou esse ensino é interessante. Poxa, o que você está me direcionando é bom. Nós não recebemos? São coisas dos homens. Se nós recebemos estas coisas, o texto vai dizer assim, ainda mais devemos receber o testemunho que vem de Deus. Porque se por um lado eu consigo ouvir o que o Jefferson tem a me dizer, e eu recebo o que ele tem a me dizer, quanto mais eu devo receber o que Deus fala para mim. Porque o Jefferson ou eu somos falhos, podemos errar, podemos cair numa confusão, podemos contar a história de forma errada, podemos ensinar de uma forma equivocada, mas Deus não. Deus é inerrante, Deus é infalível, Deus é supremo, Deus não erra, não falha, não vacila, não tropeça, não manca. Nós sim. Se recebemos coisas dos homens como conselhos, entendimentos, quanto mais devemos ouvir a voz de Deus. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Se Deus fala a nós nessa noite, através da sua palavra, por que endurecemos nosso coração? Por que damos mais crédito ao que os homens dizem do que o que Deus diz? Se Deus fala através da sua palavra com vigor e nos orienta, nos exorta e nos corrige, devemos aceitar isso, colocando nossa confiança nele e falando, eu vou ouvir porque ele é meu Pai. Os que ouvem a voz de Deus são nascidos de Deus. O texto continua, esse é o motivo porque nós devemos confiar, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Deus novamente aí, testificando a respeito de Jesus, falando, testemunhando a respeito de Jesus. Não vamos ouvir a Deus? Precisamos ouvir a Deus. Versículo de número 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Olha que coisa bela. Quando nós somos levados pelo Espírito de Deus a crer em Deus, o testemunho interno conversa com o Espírito de Deus. Nós temos um testemunho interno. Um testemunho de que o nosso coração chama a Deus. Porque agora somos filhos de Deus. E o versículo diz, quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Sabia que é fácil? Você não precisa chegar e falar assim, o que Deus falou é mentira. Você não precisa fazer isso para você chamar Deus de mentiroso. Basta, sabe você fazer o quê? Não crer no que Ele fala. Basta você não crer no que Ele testifica. E você está insultando a Deus, blasfemando contra Deus, quando você não crê, não acredita, não dá crédito, não dá ouvidos ao que Deus nos diz. Se Deus nos fala, arrepende-se dos seus pecados, volte seu coração a mim, largue a sua velha vida e venha viver o novo comigo. Se você não dá crédito a isso, o texto vai dizer, como nós já vimos no capítulo 4, que nós estamos dando ouvidos ao anticristo, quando fazemos o contrário. Quando deixamos de dar ouvido para Deus, nós não estamos com os nossos ouvidos neutros. Quando nós deixamos de ouvir a Deus, nós começamos automaticamente, instantaneamente a ouvir as doutrinas do anticristo, as doutrinas de Satanás. Pare um segundo de ouvir a voz de Deus e você terá um segundo de espaço aberto para Satanás falar a você. O versículo diz, quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho.
Meus amados, o apelo é para crer em Cristo. Há várias razões para isso. Mas o que ele está enfocado nesse versículo para nós é porque Deus falou que Cristo é seu Filho e que Deus falou que é por meio de Cristo que seremos salvos. Que Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se nós não ouvimos o que Deus nos diz a respeito disso, que é somente por Cristo que temos a vida, nós fazemos dele mentiroso. Pecamos contra Deus. E a blasfêmia contra Deus é justamente não crer no Filho. A blasfêmia imperdoável para com Deus é aqueles que não creem no Filho. Porque se você fizer qualquer coisa para com Deus, mas não crer no seu Filho, você não pode herdar a vida eterna. Não pode. Mas se você crer no Filho, você vence o mundo. Você vence o pecado. Você vence as heresias. Você vence os prognósticos. Você vence qualquer coisa. Porque você já venceu com Cristo. E o testemunho é este. Qual é o testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho? É esse aqui, versículo 11. Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Olha o testemunho de Deus para nós. Se Deus é vida, se Jesus Cristo mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se nós não cremos de que Ele é o Filho, se nós não arrependemos dos nossos pecados e confessarmos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, não há vida eterna fora do Filho. E esta vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Só o Filho tem vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não existe vida fora de Cristo. Não existe esperança sem crer em Cristo. A nossa fé para vencermos tudo e todos, inclusive a nós mesmos, porque nós estamos nessa terra, num ringue, onde os nossos inimigos são desproporcionais à nossa força. É por isso que pela fé, Deus colocou os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Escabelo é uma espécie de patamar onde os reis colocavam os seus pés. Deus colocou os seus pés sobre os inimigos. Mas só podemos colocar os nossos pés em cima dos inimigos por meio de Cristo. Pela fé, por essa vitória delegada que Ele vence e pelos méritos dEle, Ele dá para nós o prêmio. O prêmio é a vida eterna e só existe a vida eterna no Filho que se chama Jesus ou Cristo. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Nós precisamos aprender o motivo da fé. Se você tiver um pouco de fé nessa noite, a sua alma será levada aos céus. Mas se você tiver muita fé, você trará os céus para dentro da sua alma. A fé é essa certeza, essa confiança de podermos nos debruçar diante de Cristo e deixarmos a Ele toda a batalha, porque nós não podemos vencer. Nós estamos delegando a Ele fazer. E o melhor, a boa notícia é que Ele já fez. Uma garotinha, certa vez, com doenças as quais não conseguia falar, não conseguia se mexer, apenas mexer as suas mãos, os seus pés, encamada no hospital, e o seu avô ali a acompanhando, e de repente ela pega e, não podendo falar, pega algumas letras, embaralha e dá uma mensagem para o seu avô. O seu avô olha aquilo e fala assim, e lê: vô, eu quero uma caderneta para me pintar. O vô olhou aquilo, prestou bem atenção no pedido da sua neta, mas não prometeu nada a ela, e foi embora.
Mais tarde, quando ele volta, ele abre a porta do quarto para entrar, para ver a sua neta acamada, e ele se assusta. Ele fecha a porta novamente, pasmo, e vê que ela, sem ter nenhuma garantia, ela já estava formando no quadro as letras "Muito obrigado, avô", pela caderneta. Isso é fé. Uma confiança, uma garantia, uma certeza. A certeza que nós temos, por causa do que Deus nos deixou testemunhado, é que nós podemos confiar em Cristo. Essa é a marca do nascido de novo. Aquele que crê em Cristo, esse vence o mundo. Podemos vencer, meus amados. Podemos vencer quando confiamos em Cristo, como deixando Ele estar na frente, quando deixamos Ele ser quem Ele é, quando não tentamos modificá-lo para ser mais parecido com o que a gente gosta, mas nós nos modificamos para a glória dEle, porque o amamos, porque guardamos os seus mandamentos para amar a Deus, porque entendemos que Deus fez por nós é tamanho que nós precisamos fazer uns pelos outros. Quando nós entendemos que Jesus Cristo é a plenitude de tudo que existe e que sem Ele de nada que existe existiria, de que nós somos feituras suas e de que nós devemos transbordar aquilo que Ele é, que a nossa fé e confiança para vencermos o que tem à nossa volta, o que tem dentro de nós, que é o pecado, e o que tem à nossa volta, que são as influências, só podem ser vencidas com a nossa fé, o qual nós não somos uma fábrica de formar fé. A fábrica é Deus que nos dá a fé, mas é responsabilidade minha e sua usarmos dela. Deus nos chama a termos fé, mas é Ele que nos dá a fé. Cabe a nós usarmos a fé. Para quê? Colocarmos a nossa fé no Senhor Jesus e sabemos que por causa dEle nós não precisamos temer, porque Ele já venceu o mundo. É isso que o versículo 13 diz, que é o propósito do apóstolo João. Estas coisas vos escrevi para que saibais, olha só, precisamos saber, que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Nós precisamos saber, como igreja, saber o que é crer, precisamos saber por que crer, precisamos saber como crer, precisamos saber a fonte do crer. Tudo isso é o que o Senhor nos ensinou nesse texto hoje. Tudo isso se resume a uma só coisa. Deus testificou para mim e para você que nós devemos confiar no Seu Filho. E é no Seu Filho que nós temos vida eterna. É no Seu Filho que nós temos a esperança da glória. Amém? Que no nome de Jesus essa palavra possa falar ao seu coração, que você possa pedir ao Senhor fé, que você possa colocar a fé que Deus já te deu em ação, confiando, sabendo, não entrando em pânico, antes descansando no Senhor, e que você possa usar dessa fé para que você possa guardar os mandamentos do Senhor, porque é assim que nós amamos a Ele, e é guardando os mandamentos dEle que nós amamos o próximo, que a referência do amor é Deus, e que Deus nos amou, e que esse amor reverbera em nós através de que nós também vamos crer no Senhor Jesus Cristo. Precisamos crer para a vida eterna. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Poderoso Deus, Pai soberano, digno é o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite, onde aprendemos da Tua palavra. Nos ensina, nos dê, Pai, nos doe, Senhor, mais fé, Senhor. Nos ajude, Senhor, a usá-la, Senhor, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, a usá-la, Senhor, nos momentos mais fáceis, nos momentos, Pai, medianos. A todo momento podemos viver, Pai, pela fé no Senhor. Que possamos, Pai, ter esse coração de vivermos completamente dependentes de Ti. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina, Pai,
nos direciona, Jesus, para que possamos, Pai, jamais sermos enganados, jamais dermos ouvido a outra coisa, Senhor, mas sempre o testemunho de Deus, falando, Pai, que nós devemos crer em Cristo, ouvir essa voz, Pai, e rejeitar qualquer outra que diga o contrário, Senhor. Nos ensina a ter fé, nos molde, Senhor, a imagem do Teu Filho, nos sustenta no Teu poder, nos dê força, Senhor, para amar, nos dê força, Senhor, para guardar os Teus mandamentos. É o Senhor que nos fortifica e nos sustenta, é o Senhor que, Pai, nos dá capacidade, é de Ti que vem todas as coisas. Tudo depende do Senhor, nada depende de nós. Abençoa, Pai, a todos nós que ouvimos a Tua palavra e que não venhamos endurecer nossos corações, Pai, para que não seja tarde demais e venhamos cair nas armadilhas, Senhor, das doutrinas de Satanás. Mas antes, Pai, possamos, no nome de Jesus, ouvir a Tua voz, Senhor, e sermos despertados a confiar unicamente no Filho, no nome de Jesus. Eu oro e Te agradeço. Amém e amém.